Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Sabadou! Ótimo final de semana para você. A temperatura está dando uma melhorada aqui no Sudeste brasileiro, na capital paulista. Tá certo que a noite ainda é bastante frio, ao amanhecer também, mas o sol está dando as suas caras. Temperatura, previsão em São Paulo de cerca de 25 graus neste sábado. E no domingo, no horário clássico do futebol, o São Paulo tem difícil compromisso, sempre uma pedrinha no sapato, o Red Bull Bragantino, que tem um detalhe, está descansado em apenas uma competição, focado no Campeonato Brasileiro. O São Paulo deu uma desviada de foco no meio do caminho e acabou que está pagando um preço elevado por isso. A gente vai falar sobre essa questão, vai dar outros exemplos, vai fazer um paralelo com relação ao São Paulo do ano passado, que lutou muito para não cair no Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo está vivíssimo, ainda tem chance de se recuperar no Brasileirão e está vivo na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana. Muitas decisões pela frente. O cansaço é físico, claro, por causa dos jogos desgastantes, por causa das viagens, mas também é psicológico. Decisão sempre cobra um pouco mais de cada personagem envolvido nessas decisões. Hoje é dia de abraços especiais, botar o óculos aqui para não errar o nome de ninguém. Ronald Lima, ele é de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba. José Luiz Gropelo, de Ilha Comprida, a bela Ilha Comprida. Francisco Chagas é de São Luís, no Maranhão. José Fernando, de Jaraguá do Sul, também na belíssima Santa Catarina. E o Luiz Salomão, de Londrina, no Paraná, uma cidade maravilhosa. Eu tenho muitos amigos também nessa região. Vamos lá, vamos falar do São Paulo, que está com duas caras. 100% em mata-mata jogando em casa, muito ruim jogando em casa no Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Já anota aí na sua agenda, a Conmebol divulgou as datas das semifinais da Copa Sul-Americana. O São Paulo, todo mundo sabe, passou pelo Ceará naquele sufoco danado nos pênaltis, jogando na capital cearense. E agora, dia 1º de setembro, tem o primeiro jogo contra o Atlético Goianiense. Esse jogo vai ser fora de casa, 1º de setembro, às 9 da noite. Na volta, o São Paulo joga no dia 8 de setembro, logo depois do feriado, joga no estádio do Morumbi, tentando aí carimbar o seu passaporte para a final da Sul-Americana, tentando o título de volta depois de 10 anos. Foi campeão quando o Rogério Ceni estava quase no finalzinho da carreira como goleiro, 10 anos atrás, e agora tem a chance de recuperar esse título. Lembra? O São Paulo venceu, era a despedida do Lucas Moura, teve confusão contra os argentinos e o São Paulo conseguiu ficar com o título lá em 2012. Estava precisando muito de um título, uma seca danada. Depois veio o Campeonato Paulista do ano passado com o Hernan Crespo, campeão também, e agora o São Paulo tentando voltar ao ponto mais alto. Se o São Paulo passar pelo Atlético Goianiense, é óbvio que essa é a expectativa, uma expectativa danada pelos lados do Morumbi e também do CT da Barra Funda. Se passar pelo Atlético Goianiense, aí tem ou o Independiente del Valle ou o Melgar, que passou pelo Internacional de Porto Alegre. A gente viu como foi, um sufoco danado, mas o Melgar jogou bastante, com o regulamento embaixo do braço, segurou a decisão até as penalidades, e aí aconteceu o que aconteceu. O goleiro peruano pegou 3 pênaltis e o Internacional foi eliminado diante de sua torcida no Beira-Rio. Pois bem, esse é o São Paulo da Sul-Americana. O São Paulo da Copa do Brasil joga na quinta-feira contra o América. Jogo dificílimo, vai ser em Belo Horizonte. O São Paulo venceu o jogo de ida, jogando no estádio do Morumbi, placar apertado, 1-0, exemplo do que tinha acontecido contra o Ceará na Copa Sul-Americana, e agora tem o jogo da volta, o São Paulo também tentando passar para as semifinais da Copa do Brasil. Isso mantém vivo o sonho de um título inédito
e pode encher um pouco mais o bolso do São Paulo, porque está precisando de dinheiro e a Copa do Brasil dá uma premiação bastante grande. Ao longo da semana a gente vai falar dessa premiação e vai falar do time que deve ser força máxima contra o América. Por outro lado, contra o Red Bull Bragantino nesse domingo, mais uma vez, o São Paulo deve usar time misto. É questão de prioridade. O Rogério Ceni já falou que mudaram as prioridades. Inicialmente, a prioridade principal do São Paulo era ficar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, mas aí as coisas foram acontecendo, as classificações e as passagens de fase foram acontecendo e a grana foi entrando na Sul-Americana, também na Copa do Brasil, e aí o Campeonato Brasileiro ficou meio de lado. Isso faz com que o São Paulo tenha, entre aspas, 2 caras. O São Paulo em mata-mata jogando no estádio do Morumbi, o São Paulo está maravilhoso, 100% de aproveitamento com 4 vitórias. Isso no desempenho recente em comparação ao Campeonato Brasileiro nos últimos jogos aí. Mas jogando pelo Brasileirão são 4 derrotas e 2 empates. A última vitória do São Paulo no Morumbi, diante de sua torcida, e há um parênteses que tem que abrir aí, sempre com força imensa das arquibancadas, um apoio gigantesco. O São Paulo, diante da torcida, jogando no estádio do Morumbi, venceu pela última vez, é quase uma paixão, no Dia dos Namorados, 12 de junho, contra o próprio América, que é o adversário de quinta-feira. Esse placar foi apertadinho, como o São Paulo tem se acostumado na temporada, feito vitórias magríssimas, mas venceu, ou magérrimas, se você quiser, venceu por 1-0 o gol do Patrick. O São Paulo, no Campeonato Brasileiro, já acumula Morumbi e fora do Morumbi 6 partidas sem vitória. São 4 empates e 2 derrotas, a última para o time do Flamengo. Foi questão de prioridade, foram também as lesões, as suspensões. Teve um instante do Campeonato Brasileiro que o São Paulo estava sem 15 jogadores, e isso acabou representando muito em termos de resultado e desempenho também. Agora a chance de recuperação, o Rogério Ceni já disse que o Red Bull Bragantino está descansado, está focado em apenas uma competição, pode ser um ingrediente a mais para complicar a vida do São Paulo. Mas a torcida deve marcar presença mais uma vez, tem sido assim. Cerca de 35 mil torcedores são esperados neste domingo no estádio do Morumbi para dar aquela empurrada no tricolor paulista, que não vai ter o Pablo Maia, ele tomou o 3º cartão amarelo na última partida, mas pode ter a estreia do atacante argentino Bustos. Ele que ainda não estreou pelo São Paulo, tem treinado, o Rogério Ceni acompanhando de perto, e isso pode dar um descanso para os jogadores de ataque do São Paulo. Casos de Luciano, casos de Caleri, aliás, uma referência nesse time, tem feito poucos gols nos últimos jogos, mas é um jogador que briga bastante, chama a marcação para ele, e isso acaba abrindo espaço para outros atletas. Se o São Paulo tivesse uns 3 Caleri no time, a situação seria completamente diferente. Falando em situação, vou botar o óculos aqui para fazer uma comparação que pode deixar muito torcedor do São Paulo arrepiado. O São Paulo, no ano passado, que brigou contra o rebaixamento até praticamente o fim do campeonato, nessa altura, na 21ª rodada, domingo o São Paulo, já disse, vai jogar pela 22ª, nessa altura o São Paulo também tinha 26 pontos ganhos. Também estava na 11ª posição. Em 2021, no entanto, foram 6 vitórias contra 5 vitórias em 2022. Em 2021, no ano passado, 8 empates, agora 11. No ano passado, 7 derrotas, agora 5. No ano passado, o São Paulo fez 18 gols e tomou 23, saldo negativo. Esse ano foram 28 gols marcados e 27 sofridos, saldo positivo de 1 gol. Pouquíssimas diferenças, e isso acaba acendendo um farol vermelho aí para o São Paulo. Ele precisa ficar focado também no Campeonato Brasileiro, precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro para que não sofra como sofreu no ano passado. Para você ter uma ideia, mais de uma competição ao mesmo tempo, para times que não são com elencos tão numerosos e de tanta qualidade como Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, para quem está em mais de uma competição, a situação é complicadíssima, porque a gente já disse aqui, aparecem as contusões,
tem as viagens, o desgaste físico e tudo isso vai pesando e dá uma olhada no que está acontecendo com o Atlético Goianiense. Hoje o Atlético Goianiense está vivíssimo, é um adversário importante do time do São Paulo, a gente já disse aqui, tentando vaga também para a semifinal, para a final da Copa Sul-Americana. O Atlético Goianiense hoje é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Então o Atlético Goianiense pode eliminar o Corinthians na Sul-Americana, pode eliminar o São Paulo na Copa do Brasil, mas estaria rebaixado no Campeonato Brasileiro com 20 pontos. O São Paulo tem 26, está em 11º, está tudo muito embolado. O Fortaleza, que também se dedicou a mais de uma competição e não tinha elenco para isso tudo, hoje está em 17º lugar no Brasileirão com 1 ponto a mais, 21 pontos ganhos. Ou seja, o São Paulo tem 5 pontos apenas da zona do rebaixamento. O Fortaleza também está pagando, vem agora num trabalho de recuperação, agora que consegue focar no Campeonato Brasileiro, e aí a gente fica naquela... O que a gente faz? Olha para um lado, é cobertor curto, né? Se você cobre a cabeça, o pé fica de fora. E o São Paulo, claro, neste momento está dando prioridade às Copas, tanto a Sul-Americana como também a Copa do Brasil, pelas razões que a gente já explicou aqui, mas não pode desligar não a chave com relação ao Campeonato Brasileiro. Daí a importância de interromper essa sequência longa, sem vitória, jogando em casa, e se a gente considerar dentro e fora, também há uma carência de vitórias há muito tempo. Jogando no Morumbi, a gente já falou, a última vitória foi no Dia dos Namorados contra o forte América do Wagner Mancini, vitória por 1-0. De lá para cá, o São Paulo só tropicou no Campeonato Brasileiro. Tinha a expectativa de brigar lá na parte alta, hoje está muito distante do líder do Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras, e está muito próximo da zona do rebaixamento. Daí a importância. No próximo vídeo a gente vai falar do possível São Paulo. A gente dificilmente acerta, porque o Rogério ele muda, inclusive na concentração, horas antes do jogo, ele muda a provável escalação, mas ele é que está acompanhando o treinamento, os portões são fechados, muita gente critica a escalação de jogador A, jogador B, mas é ele que está acompanhando o treinamento, e ele já disse em mais de uma oportunidade que pesa muito o que ele vê no dia a dia, no desempenho no dia a dia. Às vezes no jogo a coisa não acontece, e aí os espaços vão se abrindo. Pode se abrir o espaço para o Bustos estrear, tomara que estreie com o pé direito contra o forte Red Bull Bragantino, e o São Paulo vai com expectativas. Segunda-feira fecha a inscrição para a Copa Sul-Americana. Há a expectativa do São Paulo apresentar o zagueiro Ferrarese, que é venezuelano, e é também do Grupo City, e já está na capital paulista há algum tempo. Tem alguma pendência ainda pegando, mas se não conseguir inscrever até segunda-feira, já era. Aí, se ele acertar com o São Paulo mais para frente, ficará só como opção para o Campeonato Brasileiro, tá certo? O departamento médico ainda sem grandes novidades, a expectativa de volta gradativa do Luan, superando até o prazo inicial. Se imaginava que o Luan talvez nem jogasse mais esse ano por conta da cirurgia, ele está se recuperando bem, pode ser uma opção para o técnico Rogério Ceni. O Luan, que começou lá atrás, esse Luan que a gente viu antes de se contundir, já não tinha sido o mesmo, assim acontecendo com o Pablo Maia, mas a gente sempre espera e aposta na recuperação e no bom desempenho dos jogadores. A gente sabe que trabalhar para isso eles estão fazendo, não é falta de trabalho não. Bom, amanhã, no vídeo de domingo, antes do jogo, a gente vai fazer mais uma conversada por aqui e a gente vai dar a prévia, talvez até do Red Bull Bragantino também, e a prévia do time do São Paulo, com essa expectativa aí de um bom resultado às 4 da tarde no domingo, um friozinho, porque o Morumbi é sempre frio, mas o calor da torcida que mais uma vez vai apoiar o time do São Paulo. O Rogério Ceni está trabalhando dentro das possibilidades que ele tem, daqui a pouco essa fase complicada, e ele já previa isso lá atrás, ele falava, olha, julho e agosto serão meses complicados em termos de desempenho por conta de tudo que se avizinhava. Meio que uma previsão, meio macabra até, mas isso acabou acontecendo. O São Paulo atravessando essa turbulência no Brasileirão
E se conseguir o resultado, alivia bastante. Se não conseguir, aí a coisa começa a complicar no Brasileirão. Mas o São Paulo está vivo nas 3 frentes, paga um preço por isso. A torcida também paga esse preço, porque não é fácil. Você ir para o estádio, pagar ingresso, pagar o flanelinha que vai olhar o teu carro, ou mesmo de transporte público, mas o São Paulo está vivendo os seus bons momentos, as suas decisões, e agora é conseguir um bom resultado para dar moral para ir a Belo Horizonte e talvez garantir vaga para a próxima fase também da Copa do Brasil. E aí vai ser pedreira, já vai ser contra o América, e se passar, vem pedras maiores pelo caminho. Mas é isso, não dá, para quem quer conquistar objetivos, tem que passar por essas dificuldades e não dá para escolher muito adversário, não. O adversário da vez é o Red Bull Bragantino neste domingo e na quinta-feira, fora de casa, o adversário vai ser o América. O América, o Coelho, o Rápido Coelho, dirigido pelo Wagner Mancini, tá bom? E aí, depois tem que pensar, já dei a data aqui, 1º de setembro, contra o Atlético Goianiense, que ainda bem para o tricolor paulista não vai ter o seu matador Luiz Fernando, o cara que foi muito importante para o Atlético chegar até aqui na Sul-Americana, contra o Nacional do Uruguai, a gente já disse, ele fez 3 dos 4 gols nos placares agregados, 1-0 em Montevidéu e 3-0 jogando em Goiânia. Desses 4 gols ele fez 3, mas deu uma cotovelada num atacante, num jogador adversário e acabou tomando cartão vermelho aos 45 do segundo tempo. Vai ficar fora logo no jogo em casa que o Atlético Goianiense vai precisar, o Atlético Goianiense do ex-lateral Jorginho, vai precisar do resultado contra o tricolor. Mas isso é para pensar lá na frente. Agora é o Red Bull Bragantino, é o time de Bragança, o time da Terra da Linguiça, aliás, uma bela cidade e a linguiça bragantina é muito boa. Mas agora o São Paulo tem que pensar no futebol. O jogo vai ser na capital paulista com bastante torcedores. Um ótimo final de semana para você. Sintam-se abraçados aqueles que eu não citei aqui e sempre que você deixar o teu nome, a tua cidade, pedir um abraço, na medida do possível a gente vai colocando por aqui. A Vuvuzela está aqui, ó. Muita gente criticando a Vuvuzela, está quietinha, que ela continue em silêncio. Beijo no seu coração, até a próxima. Valeu, tchau.